anos de prática, anos de estudo aí, de famosa persuasão, essas coisas aí. Nem sempre eu consigo, né? Tem muitos clientes, às vezes, sempre quando eles estão exaltados, assim, você tem muitos problemas. Mas é aquela postura de você, de enfrentamento, você chegar na frente do cliente e enfrentar ele e querer mostrar por A mais B, mesmo que você tenha dados e você tenha provas concretas de que a empresa está certa, o cliente está errado, geralmente não funciona. Geralmente, quando você enfrenta o cliente é muito difícil. O cliente é uma pessoa, né? Pessoas são muito difíceis delas se convencerem que elas estão erradas. Mesmo a pessoa percebendo que está errada, ela vai querer ganhar a aposta, vai querer ganhar a discussão. Então, não é esse o objetivo. Você não está ali para ganhar a discussão. Você está ali para resolver a situação, para convencer o cliente de que a situação não é exatamente como o cliente está achando que é. Então, acho que essa é a pior situação assim, que eu enfrento todos os dias. Quando vem esse tipo de situação, é aquela que... E quando o cliente tem razão, né, é muito fácil. Você chega lá, tem razão, você ouve todas as lamentações do cliente, resolve o problema dele, ele vai embora. O ideal é que ele te agradeça, né? Ou às vezes te xingue, mas acho que essa situação é mais fácil. Mas tem criatividade dentro da organização para entender as possibilidades que a gente não vê. Porque é incrível como eles conseguem enxergar coisa que ninguém enxerga. Ele faz uma pergunta que você nunca pergunta, ele faz a pergunta e você tem que se virar em 30 para tentar resolver aquele problema ou resolver aquele questionamento. Eu acho que você deve passar isso muitas vezes no dia, né? E então, eu acho que a diversidade, o atendimento é o que torna esse atendimento ao cliente ser tão difícil, né, para um funcionário, porque ele não é necessariamente uma tarefa que tem um script para ser seguido. Na verdade, algumas até têm as formas de você tratar e abranger e algumas situações, porque elas acontecem mais vezes, né? Mas normalmente sempre vai acontecer situações que não estão ali pré-scriptadas ou em qualquer outro tipo de contexto. Então, muitas vezes o teu próprio gestor não tem uma resposta para aquilo, né? É uma resposta que você precisa encontrar, né? E como eu te falei, parece que o cliente ele tem aquela capacidade de enxergar o que está errado antes de você, né? Antes do seu gestor, antes de qualquer pessoa. E normalmente o cliente, quando ele está errado, a gente tem um problema muito grande de empatia, né? Porque você quer ter empatia com o cliente para resolver o problema dele, porque parte de resolver o problema é ter empatia, é se colocar no lugar dele, mas ao mesmo tempo ele tá errado, tipo, é uma coisa que você não pode infringir a diretriz daquela empresa. Então, nesse momento eu acho que entender muito de persuasão e principalmente entender de fazer acordos, né, às vezes bons acordos, às vezes boas estratégias de conversa ali, é o que pode resultar no melhor sucesso de um atendimento, principalmente nesse caso que é o que está errado, acho que está certo, e quer que você resolva aquilo, independente do que você possa fazer, passando por cima do seu cargo, passando por cima de qualquer outra coisa da empresa, né? O ideal, como você falou da empatia ali, eu sempre tento partir do princípio de que o cliente está certo, né? Porque muitas vezes, como eu falei, quando eu vou atender uma situação, o cliente está errado. Mas muitas vezes, até chegar na situação, eu não sei, né, se ele está certo ou se ele está errado. Você não tem todas as informações. Então, eu sempre parto do princípio de que ele está certo e que tudo que ele está falando é verdade. O que acontece também, probleminha aí. Às vezes, que nem você falou, o cliente parece que tem esse feeling, né, de encontrar os problemas. Algumas vezes ele nem está falando a verdade, às vezes ele está mentindo, né? Tem vários cases aí na internet, já pessoas do Mercado Livre que manda o produto para o cliente mente que o produto veio alterado, o produto não veio, né? Falsifica a nota, tem várias situações. Você tem que estar preparado para resolver aquela situação sem acusar o cliente de que ele tem alterado. Como é que você vai falar, não, você alterou a nota, você que rasgou o pacote, não foi assim? Oi? Não, você fraudou, né? Você cometeu uma fraude ou um erro. É muito difícil você acusar o cliente sem ter todos os dados, todas as certezas, né? Outra coisa que eu queria contar, uma historinha aqui, você falou do cliente, que você falou que o cliente é especialista, achei legal quando você falou, parece que ele é especialista em encontrar erros. Tem uma história que aconteceu na GM Motors, lá antigamente, quando eles fizeram um carro lá, acho que foi o Bugatti da GM, me ajuda aí, Bugatti da GM.
Bugatti? É. Não, é da Volkswagen. Do grupo Volkswagen. Então não Foi o Pontiac, não foi, não? Isso, Pontiac. Eu acho que é o Pontiac, não é? Eu não sou especialista em carros, mas foi o Pontiac. Então, Tudo bem. Quando eles fabricaram o Pontiac, teve um cliente lá que comprou esse Pontiac 0 km e ele fez uma reclamação muito, muito curiosa, né, na época. Ele falou que ele tinha esse carro e ele sempre usava esse carro para ir até a sorveteria comprar sorvete. E toda vez que ele comprava o sorvete de baunilha, o carro não funcionava. Uma reclamação esdrúxula, assim, imagina. E se ele comprasse qualquer outro tipo de sabor de sorvete, o carro funcionava normal. Se ele comprasse sorvete de baunilha, que era o preferido dele, o carro não funcionava. Então essa é uma reclamação que o pessoal do atendimento recebeu e simplesmente não deram bola. Falaram, a partir do que eu falei, a partir do princípio o cliente está errado. O cliente está louco, né? Nunca que o nosso carro vai ter um problema quanto ao sabor do sorvete que o cliente escolhe. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E deixaram ali. Até que um diretor lá achou aquilo interessante e pediu para alguém ver, né? Para entender qual era aquela história. O seu engenheiro foi na casa do cliente e falou, então tudo bem, vamos lá até a sua sorveteria, eu quero ver esse defeito no carro. Aí o engenheiro foi, aí o cliente foi lá, pediu sorvete de baunilha e o que aconteceu? O carro não pegou. Né? E eles aí entenderam que o cliente tinha razão, que realmente tinha aquele problema. Aí a explicação que o engenheiro deram é que quando ele pediu o sorvete de baunilha, ele ia muito rápido, ele entrava na sorveteria e já voltava. Então tinha uma peça lá que quando estava muito quente, essa peça não funcionava e o motor não funcionava. Então realmente tinha um problema. Né? E quando ele pediu outros sabores, ele ficava lá escolhendo, tentando decidir, dava tempo da peça esfriar e o carro funcionava normal. Então a relação, né, não tem a ver com, obviamente, com o sabor do sorvete escolhido, mas tem a ver com esse tempo, né, do carro ficar funcionando e religar ele. Então, mas isso é interessante, você entender que o cliente, tipo, é muito difícil um cliente ninguém em sã consciência sai de casa e fala assim, eu vou procurar um problema lá naquela empresa, vou ver entendeu? Se ele tá reclamando é porque algum problema teve. Você tem que tentar entender qual é a história do cliente. Alguma coisa aconteceu se ele tá reclamando. E tem uma questão do cliente que é como eu disse pra você, assim, não sei se as pessoas que são aleatórias ou a gente que não consegue ter uma criatividade a ponto de abranger tudo isso, mas existem clientes que utilizam produtos de forma que eles não são criados para ser utilizados, entende? Tecnicamente você desenvolve um produto ou um serviço para ser utilizado de uma forma, mas aquele cliente ele imagina, ele cria, ele identifica uma outra forma de usar aquele produto que talvez não passou nem na cabeça do engenheiro, da pessoa que está desenvolvendo o produto, da pessoa que está desenhando aquele serviço. Então, é por isso que eu sempre falo, né, que o cliente parece que ele é especialista em detectar problemas e em detectar possibilidades, porque são informações que muitas vezes você não imagina que possa acontecer, né? E infelizmente acontece. Então, como eu falo, normalmente é o que mais dá problema dentro do atendimento, é esse tipo de situação, porque ninguém está preparado para aquele tipo de questionamento e não tem uma resposta pronta, né? Acho que aí que começa a questão de você começar a ser mais proativo, talvez mais assertivo e conhecer muito mais da sua organização para você conseguir dar uma resposta mais clara para esse cliente, né? Porque o cliente hoje, né, a gente falou sobre atendimento, mas acho que é interessante sim citar um pouco das características do cliente, né, de hoje em dia, assim. A gente já falou que ele é um cliente que se comunica mais do que o cliente de anteriormente, ele é um cliente que ele está mais ativo com a empresa. Então, hoje em dia, tem clientes que compram aquela marca, aquele segmento, aquela filosofia. Tem a Harley Davidson, tem a galera da Apple. É Apple ou Apple, né? E eles compram aquela filosofia daquele tipo de produto, daquele tipo de serviço. Então acaba que o cliente ele acaba pesquisando mais da empresa do que você que acabou de entrar nela. Porque ele já consome o produto dessa empresa, sei lá, 5, 6, 10 anos. Normalmente o cliente que é mais cliente fiel, né? E então, normalmente é esse tipo de coisa que acontece. Então ele tem um canal mais rápido de comunicação, ele tem uma utilização muito maior dessa marca, ele já sabe o que ele espera dessa marca, o que essa marca entrega para ele. E normalmente você que está ali no atendimento ao cliente talvez não esteja tão preparado quanto ele para dar esse tipo para contornar as objeções, né?
Não sei o que você acha disso, Liliano, do perfil do cliente de hoje em dia, como você enxerga o cliente hoje? Na verdade, o cliente, ele, toda informação, né? O cliente é um ser humano, né? Cliente são pessoas. São pessoas normais, igual eu e você, igual a todo mundo. O que você não pode é não entender o que a tua empresa faz, né? Porque acontece muito. Dar um exemplo mais esdrúxulo, assim, mas às vezes tem um mecânico, para fugir desse comércio, assim, tem um mecânico que, se você chegar lá pro mecânico e perguntar o que ele faz, ele fala que ele tá ali para apertar parafuso. Não, o que eu faço é apertar parafuso. Né? Ele não se interessa que, às vezes, ele está trabalhando numa concessionária da Volkswagen, por exemplo, e que a função dele é fazer com que os carros Volkswagen, né, não dê problema, por exemplo, trabalhar na manutenção, por exemplo, avisar o cliente de que daqui 6 meses ele tem que trocar aquela peça, porque ele, mecânico, tem um conhecimento muito maior que o cliente não percebe que aquela peça tem que ser trocada, sabe? Esse perfil consultor, assim, eu acho que hoje qualquer profissão tem que ter, não é só atendente ou vendedor, né? Tem que ter esse perfil consultor. Eu acho que é mais ou menos isso, de você entender que a sua empresa faz, né, o que sua empresa faz, né? O que ela é, o que ela entrega para o cliente, né? Aquele famoso que a gente diz, por exemplo, os exemplos mais conhecidos aí, por exemplo, o Madeiro, né? O Madeiro não entrega um x-salada qualquer. O Madeiro é o x-salada, né? The best burger in the world. Né? O x-salada. Então, se você trabalha lá no... Por exemplo, eu não estava esperando por essa. Se você é o atendente principal lá do Madeiro, por exemplo, se você for contratado hoje para ser o atendente, você jamais pode achar que aquele lanche que estão preparando é um x-salada comum e o teu cliente é um bobo de estar pagando R$50 naquele x-salada. Você tem que entender que o cliente tem uma outra visão. Você pode não achar valor naquele hambúrguer, mas o teu cliente acha. Você tem que entender qual é esse conceito da empresa que está trabalhando, entendeu? Tem que entender isso e saber que se você agradando o cliente, você entendendo o cliente, né, você estando disposto a entender a história da sua empresa, você vai estar passo à frente mais da metade das pessoas que estão trabalhando ali. Boa parte das pessoas, esperando que não entendem isso. Até sabem, mas não concordam, né? Não entendem essa dinâmica da empresa. Eu citei o Madeiro só como exemplo, tá? Toda empresa tem uma história, toda empresa tem uma dinâmica. Hoje em dia tem muita conexão do cliente com a empresa, né? O cliente não vai naquela empresa só porque estava passando ali na frente, vou ali. Você tem opções a cada esquina, não precisa ser na mais próxima. Você tem opções de escolher a dedo qual empresa. Por que você vai no Madeiro e não no McDonald's? Ou no Burger King? Ou no X-Podrão aqui da esquina? Né? Algum motivo esse cliente tem para ter escolhido o Madeiro. Você tem que entender qual é esse motivo, quais os pontos fortes da sua empresa. Exatamente. Tem uma palavra que descreve tudo que você falou, que é chamado de visão holística. Então, uma visão holística, ela é uma visão não só do seu setor, né? Então, uma empresa são sistemas, é um grupo de sistemas, né? Que entregam um determinado produto. Então, determinado produto ou serviço. Então, dentro de um sistema existem vários subsistemas. E esse subsistema você faz parte dele, né? Só que hoje, sei lá, talvez para você ser um melhor profissional, um profissional mais liderado, você tem que entender como que esse sistema entrega valor para o seu cliente, né? Como você falou, Madeiro não é só o x-salada, né? É o melhor x-salada que tem. Você tem também algumas discussões ali, pessoas que trabalham em marcas mais lendárias, por exemplo, a Ferrari, você tem pessoas que trabalham dentro da Coca-Cola. Eu até vi uma vez uma pessoa que trabalhava dentro da marca da Mini Cooper, por 30 anos. Então o cara trabalhou 30 anos dentro da marca da Mini Cooper, e ele demonstrava o orgulho que ele tinha pela marca, sabe? Pelo que ele fazia, pelos carros que ele entregava. E ele entendia exatamente qual que era a estratégia, o porquê que o Mini Cooper custava o que custava, e ele explicava aquilo de uma forma bem natural, assim, né? Ali no documentário, quando pegaram ele e chamaram ele. E ele não era de alto escalão, ele não era gerente, ele não era... Normalmente você vê o quê? Você vê o fundador, você vê o dono, você vê os gerentes, talvez os vendedores, porque faz parte de vender o produto,